Estamos diante da Tua Palavra. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu podes fazer, Senhor Deus, muito através, Senhor Pai, de longos momentos de meditação, e Tu tem feito, Senhor Pai. Nós queremos meditar dia e noite na Tua Palavra, mas sabemos também, Senhor Pai, que apenas às vezes uma frase, ó Deus, a Tua Palavra muda tudo, como Lázaro sai para fora, ó Deus, ou talvez nenhuma frase, Senhor, mas uma única palavra pode ser a coisa mais importante, Senhor Deus, que a gente jamais ouvirá, como tetelestai, tudo está consumado. Então, Senhor Pai, ó Deus, nós queremos profundidade em nossos corações, quando tivermos muito tempo ou um tempo mais curto, mas que nunca seja, ó Deus, um tempo superficial. Que nunca, Senhor Pai, seja, Senhor Deus, algo que nós não estejamos envolvidos com mente, coração, desejo, deleite, vontade, ó Deus, prazer. Que nós tenhamos, Senhor Pai, neste momento isso, para a Tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós temos muitas das vezes achado que temos razões para não estarmos cheios de alegria e termos frustrações. Todas as nossas frustrações, elas são superficiais. E se nós não fôssemos superficiais, elas não causariam o mal que causam a nós. Nós hoje, se vamos cear, todos temos razões para estarmos cheios de alegria, e não temos nenhuma razão para a verdadeira frustração, ainda que a gente queira espiritualizar ao máximo essa frustração. Nós devemos não só ver como é correto, é necessário tomar do pão e do vinho, nós devemos ver como é emocionante, como é incrível, como é inefável, né? Indescritível. Todas as coisas que aconteceram no passado em nossas vidas, nossa criação, nossos pais, a escola que estudamos, quando fomos tratados, se fomos bem tratados, quando criança, quando adolescentes, tudo isso são coisas pequenas quando você realmente vê o que Cristo fez, não é? O que está fazendo. Nós só somos sábios se damos as dimensões corretas às coisas. E há um texto na palavra de Deus que consolou muitas pessoas e fez elas enxergarem o coração delas. Eu acho que nesses poucos minutos, antes de cearmos, fará nós enxergarmos nossos corações. E também foi um grande consolo na hora de que tudo se vai, na hora que nós estamos próximos da morte, ou na hora em que coisas que nós achávamos importantes são tiradas da nossa vida e nós ficamos imunes a sermos pessoas taciturnas, não é? Deprimidas, tristes, sem algo que realmente seja muito maior do que qualquer coisa que perto disso é fútil. E em Lucas 10, 9, a Bíblia fala sobre algo que nós muitas das vezes escondemos frustrações debaixo de certa espiritualidade. E a Bíblia diz aqui em Lucas 10, 9, que Jesus enviou 72 discípulos às cidades para onde estava prestes a ir, cidades que ele visitaria no seu ministério. E ele disse assim para eles: curai os enfermos e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo de vós. Então ele mandou aqueles 70 discípulos por aquelas cidades onde logo ele também passaria, e deu a eles poder para que enfermos fossem curados e eles anunciassem que o reino estava próximo. E eles foram. Foi um grande tiveram grandes experiências. Eles foram de 2 em 2 e aconteceu coisas maravilhosas, incríveis. E Lucas nos conta isso e diz: e os 72 voltaram com alegria. Queridos, nossas alegrias, nossas tristezas precisam
mesmo as alegrias que parecem mais espirituais, se elas são o tipo de coisa que gera em nós depois frustração, fracasso, com a sensação de que não, tristeza, inutilidade, era uma alegria fútil, mesmo quando você tenta espiritualizar ao máximo essa alegria. Então eles voltaram cheios de alegria. A Bíblia diz aqui, os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitaram, não é, em teu nome. Foi incrível o que aconteceu. Pessoas aceitaram o que nós estávamos dizendo, pessoas foram curadas e até demônios se sujeitaram e foram expulsos. Que maravilha, estamos todo mundo aleluia, né? Aquela coisa. E Jesus disse a eles assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões a vocês, e sobre todo o poder do inimigo, e nada te causará dano. No entanto, agora, quando Jesus fala um no entanto, não é, um porém, você deve prestar muita atenção. Ele diz: eu dei o poder. Foi isso mesmo. As pessoas creram. Sim, demônios foram expulsos, muitos foram curados. Eu dei o poder a vocês. No entanto, não se alegrem com isso. Não é engraçado? Você esperava esse não entanto de Jesus? No entanto, não se alegrem, porque vocês tiveram poder, o ministério foi bom, vocês acharam que o ministério foi incrível, vocês têm grandes histórias para contar sobre os convertidos, os libertos do demônio, os curados. Então, não se alegrem com isso. Não, essa alegria de vocês está no lugar errado. Você esperaria isso? Às vezes a tua alegria tem outras coisas e está errada, né? Óbvio. Mas você esperaria que alegria, porque pessoas se converteram e demônios foram expulsos, e pessoas curadas, não quer ter um portanto. Mas Jesus diz: no entanto, não se alegrem com isso, porque os espíritos estão sujeitos a vocês, mas alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no céu. Essa é a alegria de vocês. Essa alegria de vocês pode acompanhar vocês agora, quando as pessoas se convertem, quando elas não se convertem, quando parece que o príncipe deste mundo está fazendo coisas terríveis, quando sua casa estiver no meio de um grande problema, quando você achar que está um ministério, ou quando você acha que o teu ministério não está acontecendo nada, e o ministério, essas coisas deviam ser a sua alegria, não é? Então não se alegre com o poder impressionante sobre o mal, não é? Mesmo em meu nome, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu, está escrito para a redenção, como eu estava falando aqui, não é? Pedro dizendo: não foi com prata e com ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver que vocês receberam por herança dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. É isso que ele está falando. Significa ter o nome escrito no céu. Por que esse deve ser o motivo da alegria? O que significa ter o nome escrito no céu? E por que a alegria deles devia estar nisso e não no ministério? Normalmente a gente acha que o ministério é uma coisa muito espiritual. Ah, não, tem que exercer esse ministério, porque Deus chamou para exercer o ministério. Aí não está acontecendo no ministério. Tá, por que você está desse jeito? Ah, porque as coisas não foram como eu pensei que... Sabe? A pessoa pensa que está sendo espiritual. Mas você vê que nem quando eles estavam se alegrando, em vez de estar reclamando, porque foi ruim, não é? Jesus diz: não se alegrem por isso. Se alegrem pelo nome de vocês, está escrito no céu. Então, o que significa isso? Ter o nome escrito no céu. Por que a nossa alegria deve estar nisso e não em qualquer coisa que a gente faça, mesmo aquilo que a gente pode chamar de um ministério que salvou pessoas e libertou e curou, enfim, que dirá em todas as outras coisas que também Deus faz em nossas vidas, nos dá trabalho, casamento, família, todas as coisas. Então, por que vocês devem se alegrar pelo nome que está escrito no céu? O apóstolo João nos diz que os nomes foram escritos no céu antes da fundação do mundo.
Antes do sol brilhar, antes das primeiras estrelas no universo, antes do universo, nossos nomes estavam escritos. E nós sabemos também que o livro onde esses nomes foram escritos, ele tem um nome, ele é chamado o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, 8. O livro da vida do Cordeiro, a palavra lá é assassinado, do Cordeiro que foi assassinado. Jesus está dizendo para eles: se alegrem, porque antes da fundação do mundo, o nome de vocês estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que era ele mesmo, que foi morto. Essa deve ser a alegria de vocês. A fonte, em outras palavras, é o livro da salvação, é o livro dos redimidos. É o livro que antes do primeiro pilar do universo ser colocado, já estavam lá. Se o seu nome está no livro, um monte de coisas é verdade sobre você. Se o teu nome não está nesse livro, um monte de coisas pelas quais vale a pena existir não diz respeito a você. Então, se nós podíamos ter um sermão, como eu disse, a gente não vai ter nenhum sermão, né? Mas só uma breve meditação para cear. Nós podíamos ter um sermão para cada coisa que significa o nome está escrito nesse livro, antes da fundação do mundo. Primeiro, se o teu nome está lá, você foi escolhido por Deus na eternidade. Ele está dizendo: se alegrem por isso. Quando ele diz, se alegrem por nome de vocês, está escrito, porque se está lá, você, a única maneira do teu nome estar lá é que Deus na eternidade soberanamente escreveu o seu nome lá. Se alegrem. Esse é o número 1. Isso daria um sermão, né? Jesus está dizendo, esse deve ser o motivo da alegria de vocês, não o ministério de vocês, nem o sucesso no ministério, que diz a alegria em qualquer outra coisa, que seja a base da alegria de vocês. Porque se a base da alegria for essa é uma alegria indestrutível. Em segundo lugar, se o seu nome está escrito no livro, você está predestinado a ser da família de Deus, porque Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos de adoção. Se o teu nome está lá, não é só que Deus te escolheu na eternidade, mas é que Ele escolheu na eternidade para ser seu filho para sempre. É a segunda coisa que significa ter o nome escrito nesse livro. Em terceiro lugar, se o teu nome está lá, e Jesus falou assim, se alegrem pelo nome de vocês está escrito lá, ou isso já é verdade, ou vai ser verdade na vida de alguém, inexoravelmente, se o nome está lá. Então você primeiro foi escolhido por Deus na eternidade, se o teu nome está lá. Em segundo lugar, você foi predestinado para a adoção de filhos. Você foi escolhido, que é a eleição, não é igual predestinação, a eleição é a escolha de Deus, e a predestinação é para que Ele me escolheu, não é? Ele me escolheu para ser conforme a imagem do seu Filho, para que Ele seja um entre muitos irmãos. Portanto, Ele me escolheu para filhos de adoção em Cristo. Em terceiro lugar, se o seu nome está lá, então você foi resgatado de toda a escravidão maligna. Ou seja, se o teu nome está lá, escrito no céu, então aquilo que nós estávamos falando ali, vocês não foram resgatados com prata, com coisas corruptíveis, né? Olha que as pessoas não acham que essas coisas são as mais duráveis, né? Coisas corruptíveis como prata e ouro, mas foram resgatados pelo sangue de Cristo. Então, em terceiro lugar, se o nome de vocês está lá, vocês devem se alegrar por isso. Então vocês foram resgatados de toda a escravidão maligna, de toda a vossa vã maneira de viver que vocês receberam de herança dos pais de vocês. Se o nome de vocês está escrito no céu, em quarto lugar, você foi comprado para ser o bem precioso de Deus, o bem mais precioso de Deus. Você pode pensar assim, pastor, não exagero, mais precioso. Sim, porque ele diz assim, porque com o amor com que tu me amaste, tu os amou. Isso é incrível,
Porque Jesus não disse só que Deus nos amou muito, mas nos amou com o amor que Ele tem pelo Filho por toda a eternidade. E esse é um amor infinito. Ele não pode amar mais do que ama o seu Filho. Esse é o amor na essência pura e infinita. E é com o amor que Ele ama Cristo, que Ele ama agora os que Ele colocou em Cristo. Então, se alegrem, pelo nome de vocês está escrito nos céus, porque se isso é verdade, então você foi escolhido por Deus, você foi predestinado para ser filho de Deus, você está resgatado de toda a escravidão maligna. E em quarto lugar, você foi comprado para ser o bem precioso de Deus, de todas as coisas que existem, ser o bem precioso dele. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque em quinto lugar, Cristo tomou o seu lugar sobre o castigo da ira infinita. Se o seu nome está escrito lá, se o teu nome está escrito lá, Ele morreu por você. Se não está, Ele não morreu. A sua ira vai cair sobre você mesmo. E não adianta levantar um dedo para reclamar, porque a ira é a que você merece. Mas se o teu nome está lá, naquele livro do Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, do Cordeiro que foi morto, então em quinto lugar, Cristo tomou o seu lugar sob o castigo da ira de Deus, da ira infinita de Deus. É sobre isso que vocês devem se alegrar. Ele está dizendo. Você vê, eles estavam felizes com o ministério, com o sucesso, mas ele está dizendo, não, esse não é o motivo. Vocês tiveram sucesso, mas quem sabe, né? Quem sabe, por causa do ministério, vocês vão ser assassinados. Vocês vão viver em cavernas. Vocês vão ser jogados numa ilha e ficar presos. Quem sabe vocês vão apanhar por causa disso. Quem sabe não vai ser sempre esse sucesso. Quem sabe a maior parte das pessoas vão rejeitar vocês. Se a alegria de vocês está no ministério, então essa alegria ela está em bases erradas. Ela não vai estar o tempo todo lá. Então se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro nos céus, porque em quinto lugar, Cristo tomou o seu lugar sob o castigo da ira de Deus. Se alegre porque o seu nome está escrito no céu, porque em sexto lugar, Deus fez com que você nascesse de novo. Ele tirou o coração de pedra que o pai de vocês deu a vocês por herança e colocou em seu lugar um coração de carne. É isso que significa ter um nome escrito nos céus. Se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. E se você toma na Santa Ceia e come do pão, você está declarando publicamente que está. Então, se isso for verdade, todas essas coisas são verdade sobre você. Então, como eu disse, todas as frustrações do mundo são fúteis perto disso. Essa é uma alegria invencível, né? Porque se seu nome está escrito nos céus, em sétimo lugar, Ele te vivificou em Cristo e te deu o dom do arrependimento e da fé. Porque se teu nome está escrito nos céus, antes da fundação do mundo, em algum momento o dom do arrependimento e da fé vão operar em você essas duas coisas fundamentais. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque se está em oitavo lugar, Ele perdoou todos os seus pecados e te declarou inocente diante de Deus. E mais do que isso, Ele atribuiu a você toda a obediência de Cristo. É como se você nunca tivesse pecado. Mas não só como nunca tivesse pecado, é como se você sempre tivesse obedecido, amado a Ele de todo o coração, a alma, força, mente, cada segundo da sua vida. Se o seu nome está escrito no céu em oitavo lugar, isso é verdade sobre você. Se alegrem, não pelo ministério, isso é a coisa mais espiritual que você podia dizer que está se alegrando, né? Mas todas as outras coisas da vida, né? A vida, a saúde, o casamento, os filhos, todas as coisas,
Mesmo ministério, que você pode ser a coisa que você mais espiritualiza, né? Pessoas foram salvas, pessoas libertas, e os demônios foram expulsos. E então, em oitavo lugar, se teu nome está escrito no céu, você deve se alegrar. É por isso, porque se isso é verdade, Ele perdoou todos os seus pecados. E Ele te declarou inocente e obediente e perfeito por causa de Cristo. Se alegre porque teu nome está escrito no céu, porque em nono lugar você está irrevogavelmente resgatado dos terrores do inferno. É impossível o inferno te ter. Se você, como a ceia nos mostra, é corpo de Cristo, você nunca pode ser separado dele. Nunca. Nunca. Não há nada que possa fazer isso, porque a única maneira de matar um corpo, queridos, um cara pode estar no meio do mar e o corpo está todo debaixo d'água. Se a cabeça estiver fora, ele não morre afogado. O único jeito de matar o cara afogado é a cabeça dele afundar. Agora, se a tua cabeça é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus, então como é que podem afundar a sua cabeça? Como é que podem matar o corpo sem matar a cabeça? Você já viu alguma cabeça viva sozinha, queridas? O cara morreu, mas a cabeça dele está viva. Eu estava até conversando com a cabeça dele ontem, coitado. É ridículo. Se o Filho de Deus, Cristo é a cabeça dele, a única maneira de matar ele é matar a cabeça. Ele não pode morrer. Então o Filho de Deus é tão imortal quanto o Filho de Deus é imortal. Para matar ele, tem que matar o próprio Filho de Deus, que é Deus eterno e imortal. Quando diz o Deus eterno e imortal, então agora ele é minha cabeça. Eu sou tão imortal quanto ele é imortal. Porque na verdade, e a gente tem que dizer isso com temor, mas é verdade, depois que Cristo se fez o cabeça da igreja, dos verdadeiros homens regenerados, nós somos incompletos sem Cristo. Mas, por isso eu falei com temor, nós temos que admitir que a partir dessa aliança, Cristo seria incompleto sem um dos eleitos. Porque ele seria uma cabeça sem um braço, um corpo sem mão. Se você vê uma pessoa sem braço, sem mão, você vai dizer que é tudo, menos um corpo perfeito. Jesus não pode ser o corpo perfeito, o cabeça de um corpo perfeito, se um dedo dele estiver faltando. Por isso que ele diz, ninguém, de todos os que o Pai me deu, a vontade dele é que eu lhes dê a vida eterna e que jamais pereçam. Porque como poderia perecer a minha mão? Como poderia perecer o meu dedo? A Bíblia usa muitas metáforas, né? Nós somos pedras vivas, nós somos a videira, nós somos o marido e o esposo. Isso são metáforas. Às vezes as pessoas levam as metáforas mais do que né? As pessoas ficam pensando realmente a igreja entrando de noiva, né? Naquele dia. Tem gente que fica assim, né? Dá uma romanceada assim e pensa, não, a igreja é a noiva de Cristo, as bodas. Aí já começa a imaginar a igreja, sei lá, com uma veste maquiada, né? Adornada, como a Bíblia diz. Isso é uma metáfora, queridos. Gente, é uma metáfora. Mas você vê, as metáforas, elas vão ficando cada vez mais completas, assim. Então, é por isso que a Bíblia diz que um homem e uma mulher são um só corpo. Isso está falando como uma metáfora do que Cristo é com a igreja, não é? Mas chega uma hora que as metáforas falham e Paulo traz a metáfora das metáforas, eu dizia, que é quando ele diz que Cristo é o cabeça do corpo. Porque essa é a metáfora de como nós somos inseparáveis de Cristo. Porque marido e mulher, queridos, tá junto mesmo, sabe? Diante de Deus. É como se fosse um só corpo. Mas a gente sabe que o marido pode estar em São Paulo e a mulher está no Rio de Janeiro. O marido vai trabalhar, a mulher vai trabalhar em outro lugar. O marido morre, a mulher fica viva. É uma metáfora. A metáfora da união de Cristo com a igreja, esposo e esposa, é poderosa.
mas ela é muito menos poderosa que a última metáfora de todas, que ele é o cabeça da igreja. Você já viu a cabeça está em São Paulo e o corpo no Rio de Janeiro? Essa metáfora diz: são inseparáveis. Se uma cabeça tiver 1 centímetro separada do corpo, o que você diz? Está morto, não é? A cabeça, um marido e uma mulher pode se separar por quilômetros, por milhares de quilômetros, pode ter em países diferentes, mas a cabeça de um corpo de alguém está sempre no mesmo lugar, não é? E não pode ficar separado nem um pouquinho. Se só fizer uma linha de separação, acabou a vida. Então, essa é a metáfora final, não é? Se Cristo perdesse um dos que o Pai deu a ele, ele não seria um corpo perfeito. Agora, por causa da aliança, a perfeição desse corpo depende do cabeça e depende de que todos os que o Pai deu a ele, aqueles que têm o nome escrito no céu, por isso você deve se alegrar, nunca se percam. Nunca sejam afastados dele. Então isso, em 9º lugar, você está irrevogavelmente resgatado dos terrores do inferno. Você tem que estar onde sua cabeça está. E a Bíblia diz que nossa cabeça está à destra de Deus. Então ele é a âncora além do véu. Não há menor possibilidade de separar a cabeça do seu corpo e ainda haver vida. Em 10º lugar, se o seu nome está escrito nos céus, você permanece justo na corte do céu e tem paz com Deus para sempre. Não só no seu dia bom, não só no dia em que você obedeceu, mas você permanece justo diante de Deus. Então Jesus está dizendo: será porque o nome de você está escrito no céu? Porque em 11º lugar, ele adotou você como seu próprio filho e fez de você herdeiro de tudo que ele tem, tudo que existe, terra, céu, anjos, mundos, tudo ele fez por causa de Cristo, tudo é herança de Cristo, e ele fez você herdeiro com seu filho. Tudo que pertence ao seu filho te pertence. Se teu nome está escrito lá, então ele adotou você com herdeiro da vida eterna e com a herança de todas as coisas. O que é uma coisa inefável, está além da nossa compreensão, porque Cristo é o herdeiro de todas as coisas, então nós também somos. Eles se alegrem porque o nome de vocês está escrito lá, não por causa do ministério de vocês ou qualquer coisa, por mais espiritualizado que você possa tentar fazer daquilo. Se o nome de vocês está escrito nos céus, ele diz: não se alegrem por isso. Porém, não se alegrem porque o nome está escrito nos céus. Se está em 12º lugar, ele fez com que o seu Espírito Santo habitasse em você e trouxesse em você a comunhão do seu Filho amado. Se o teu nome está escrito no céu, então o Espírito Santo habita em você. E porque ele habita em você, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que ele nos foi dado. E é por isso que o Filho de Deus não foi só justificado. Ele não vai ficar nesse mundo aqui sem recursos, desesperado no fim. Ele diz: eu dou a vida eterna, mas eu também te dou a minha paz. Não quer que você não tenha agonias, aflições, tristezas, mas nunca essas coisas são mais poderosas do que a paz que ele dá, do que o descanso que ele dá. Por isso essas coisas nunca podem ser finais e vencedoras em nossas vidas. Era como dizer que alguém é salvo, mas vive escravizado pelo pecado. Não é? Uma contradição de termos. Jesus disse: não se alegrem por isso, porque os demônios foram expulsos, os homens acreditaram e homens foram curados. Se alegrem. Em 13º lugar, porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque Deus está onipotentemente comprometido em apegar-se a você, para que nada possa separar você do amor dele. O que ele está dizendo não é que você vai viver uma vida de pecados, mas não se separa do amor dele. Não. É que nada vai te separar desse amor. O teu amor, o amor dele em você, que foi derramado pelo Espírito Santo, sempre vai ser vencedor sobre o medo, sobre demônios, sobre a vida, sobre a morte, sobre o pecado. Você vai ser não vencedor, mas mais do que vencedor nessas coisas. Não é que essas coisas vão te vencer, mas você vai para o céu. Não. Você vai ser mais do que vencedor sobre elas.
Elas podem levantar oposições enormes, mas você vai ser vencedor. Não porque você é perdedor, mas garantiu um lugar. Não, porque o poder dele em você vai fazer você não vencer essas coisas, mas você ser mais do que vencedor, que é uma expressão incrível, né? Não é que você vai matar o inimigo no campo de batalha, mas é que ele vai ter que se entregar para te servir. Você vai ser mais do que vencedor. Então, Paulo diz o quê? Tudo é vosso. A morte é vosso, a vida é vossa. Tudo está cooperando para o bem de vocês, tudo está servindo a vocês, os inimigos de vocês, as situações da vida, tudo é de vocês, tudo é de vocês. Por causa disso, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Jesus diz, essa deve ser o motivo da sua alegria. Em 14º lugar, se alegre porque o nome de vocês está escrito nos céus, porque então ele fará com que todo prazer e dor trabalhe para o seu bem eterno. Ele vai fazer com que todos os prazeres da vida trabalhem para o seu bem eterno. E todas as aflições, perdas, dores, horrores, trabalhem para o seu bem eterno. De tal maneira que nesse mundo de coisas boas e horrores, nada pode trabalhar contra o seu bem eterno. Se teu nome está escrito nos céus. Se alegre porque teu nome está escrito nos céus, porque em 15º lugar, se isso é verdade, ele vai guiar você pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Sabe a oração de Davi? Guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Então, se o teu nome está lá, ele vai te guiar pelos caminhos da justiça por amor do nome dele. Esse é o juramento dele. Se alegrem, não com qualquer coisa na vida, ou com o ministério, ou com como os demônios se sujeitaram, ou como as pessoas acreditaram. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro, escrito nos céus, porque se isso é verdade, em 16º lugar, então ele vai levar você em segurança até o seu reino eterno, e apresentará você sem culpa, sem mácula, sem ruga, diante da presença do Deus Altíssimo, do Deus Pai. E nem o Deus Pai, não é nem Deus, o Deus eterno, que diante dele nem os céus são puros, poderá encontrar uma mancha, uma mácula, como ele não pode encontrar em seu filho, não poderá encontrar em você. Ele só vai poder dizer, eu me comprazo, eu tenho todo o meu prazer. Ele disse, não se alegrem por isso, olha, se alegrem em 17º lugar, que se seu nome está escrito no céu, ele te concederá ver a glória de Cristo e ser transformado na mesma glória do seu Filho amado. Sabe aquela glória que ele disse que tinha com o Pai antes da fundação do mundo? Se alegrem por isso. Não se alegrem porque as pessoas creram, os demônios foram expulsos e homens foram curados. Se alegrem em 18º lugar, porque se o teu nome está escrito nos céus, então ele dará um novo corpo glorioso para você, para que você desfrute de todas as delícias ao máximo que uma criatura pode desfrutar, infinitas por eras sem fim. Se alegrem em Deus não nessas coisas, se alegrem não nessas coisas, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus, porque se isso é verdade, como o tomar do cálice e do pão, você pelo menos está dizendo que é. Em 19º lugar, ele vai conceder a você que você se sente com ele em seu trono e compartilhe do seu governo universal. Ou seja, você vai sentar no trono dele, com ele. Se alegre não por essas coisas, mas por seu nome estar escrito no livro nos céus, porque se isso é verdade, em 20º lugar, ele lhe dará acesso à própria presença de Deus, como ele mesmo tem por toda a eternidade, onde haverá plenitude de alegria e prazeres eternamente. Não prazeres, mas os prazeres que Jesus sente em seu Pai eternamente. Isso é o que significa ter o nome escrito no céu, queridos. Você vê ele dizendo, se alegre em algo que é tão grande, como eu disse, cada uma dessas 20 coisas dá um sermão,
que você vê essa alegria vai independer se o seu ministério vai ter gente se convertendo e demônios sendo expulsos ou se vão te jogar na cadeia. Vai ser independente se vocês estão muito empolgados com o sucesso ou se amanhã você vai ser decapitado, você crucificado de cabeça para baixo, você ficar numa prisão quando for velhinho, você, Tiago, decapitado. Não vai importar. Porque se a alegria de vocês, em vez de estar no ministério, no que aconteceu, estiver porque o seu nome está escrito no céu, e essas 20 e mais coisas que eu não poderia mencionar, porque eu disse que seria breve, e cada uma delas independente, você vai dar um sermão inteiro, então não importa o que está acontecendo na tua vida. Como eu disse, toda frustração na tua vida é fútil. Você normalmente quando está frustrado é porque alguma coisa não deu certo. Imagina se eles voltassem e falassem: ninguém se converteu, nenhum demônio lá foi expulso, ninguém foi curado. A gente está triste. Jesus diz assim: você não devia ficar triste por causa disso, está alegres, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Foi um sucesso. Foi um sucesso, as pessoas converteram, creram, outras pessoas foram expulsas os demônios, outras foram curadas. Sim, foi verdade, eu dei a vocês o poder, mas não é nisso que vocês deviam se alegrar. Mas pelo nome de vocês está escrito nos céus, porque carrega todas essas realidades. Ou seja, agora, quando esses 70 retornaram, se regozijando porque os poderes das trevas, do mal e da destruição haviam caído diante do nome de Jesus, parecia ser a alegria, a base da alegria mais correta do mundo. Os poderes das trevas se sujeitaram ao seu nome, Jesus. Os doentes foram curados em seu nome, as pessoas acreditaram em seu nome. A gente ficou alegre com isso. Enfim, você vê que não há, de maneira final, um erro em você se alegrar nisso, se essa não for a alegria que sustenta a vida, a alegria basilar, a alegria que é o alicerce, não é? Porque Jesus diz assim em Lucas 10, 20: não se alegrem com isso, que os espíritos estão sujeitos a vocês, mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro dos céus. Como eu disse, eles devem ter ganhado um choque, porque eles nunca podiam imaginar que, contando que o nome de Jesus foi exaltado porque as pessoas creram, porque os demônios foram expulsos e porque as pessoas foram curadas, eles nunca iam imaginar que Jesus ia dizer: portanto, não é nisso que devia estar a alegria, essa empolgação de vocês. Não é? Porque ele disse: não é porque é proibido, absolutamente proibido, a alegria pelo resgate das pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a quebra dos poderes satânicos sobre as pessoas. Porque, por exemplo, em Lucas 15, quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele diz que nós nos alegramos de uma ovelha perdida ser resgatada. Ou então ele conta que quando a moeda foi achada, no versículo 9, que houve alegria. Ou então ele conta que quando o filho pródigo voltou, então houve uma festa, houve alegria. Então o que Jesus está dizendo não é que a alegria em si era absolutamente algo proibido, a alegria, não é? Porque diz o seguinte: não vos alegreis porque os espíritos se sujeitam a vós, mas regozijai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro nos céus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a alegria da salvação deve dominar vocês, no Deus da salvação. Essa deve ser a alegria essencial. Você só se alegra porque alguém se converte, porque tu tem uma alegria infinita em Deus, e não bem porque uma pessoa se converte. Não é a fonte da tua alegria, não é a conversão daquela pessoa, e nem a expulsão do demônio ali, e nem a cura ali. A fonte, a base da sua alegria é o Deus da salvação. Deve ser, então, quando o seu ministério for parecer horrível e você ficar 3 anos igual Paulo, preso na cadeia, e depois preso de novo, essa alegria não vai embora. Porque você vê, ela não é uma alegria no ministério. Você pode ter uma alegria no que Deus está fazendo no ministério, mas
a sua alegria ali é só por causa da sua alegria essencial em Deus, que o ministério não dá. Se ele for tirado, colocado, se houver sucesso ou fracasso. Por isso é péssimo quando o pastor diz: está desanimado. Por que você está desanimado? Não é? Jesus diria: porque as pessoas não estão ouvindo o evangelho. Isso não é espiritual. Jesus diz para você assim: você devia se alegrar porque teu nome está escrito no céu. Deve ser a sua alegria essencial. Isso é a alegria que tem a raiz mais profunda, a alegria que sustenta todas as outras alegrias, a alegria que, quando todas as outras falham, ela continua lá. Aquelas 20 coisas. A alegria que é duradoura, a alegria que é a sua maior satisfação, a alegria que sustenta as outras alegrias, mas que não é sustentado por elas. Ou seja, a alegria essencial em Deus devia sustentar uma alegria no ministério de Paulo, mas o ministério de Paulo não devia sustentar a alegria de Paulo em Deus. A alegria que sustenta o teu casamento e dá alegria a ele é maravilhoso, mas não é a alegria do teu casamento que devia sustentar, pode ser a raiz da sua alegria. Ela pode ser um fruto dessa alegria essencial. A alegria que é inconfundível para aqueles que estão ao seu redor, Jesus está dizendo, deve ser essa alegria. As pessoas nunca devem achar que um pastor está alegre porque pessoas se convertem, porque os demônios são expulsos, ou porque pessoas são curadas. As pessoas nunca deviam achar que você é uma pessoa alegre porque teu casamento é maravilhoso, ou porque teu emprego está bom, porque tua vida está boa. As pessoas deviam saber, esse cara tem essas coisas, isso é incrível, mas ele é alegre mesmo porque o nome dele está escrito no céu. O que faz esse cara alegre é uma coisa que não é nada das coisas que fariam outras pessoas. Ele tem uma coisa que faz as pessoas. Se alguém acha que você é uma pessoa alegre porque teu casamento é ótimo, então Jesus dizia, não devia ser assim. Essa pessoa devia saber que a sua alegria, você devia deixar claro com atos e palavras que a sua alegria, ela existe, ela é essa alegria assim, porque teu nome está escrito nos céus. Todo mundo devia saber, de cada um de nós que vamos cear, de que a alegria que sustenta todas as nossas outras alegrias é o nosso nome está escrito nos céus. E que essa alegria não é sustentada pelas outras. Que quando elas são tiradas, essa alegria está lá, porque ela é a fonte das outras. Para nós, a alegria que não pode ser suprimida é essa alegria. A única coisa que ia me destruir, que ia acabar comigo, era o meu nome não está escrito nos céus. A única coisa que ia me fazer cair num desespero final. Por isso que é inaceitável a ideia de um cristão sem paz, sem nenhuma paz, a ponto da vida não fazer sentido. Quando viver é Cristo, não faz nenhum sentido bíblico. Porque é óbvio que a alegria essencial dele não era essa. Ele tinha uma alegria basilar que era outra coisa, que não era Cristo. Que essa alegria seja e esteja firmada no fato do que teu nome está escrito nos céus antes da fundação do mundo, e aquelas 20 coisas que mencionamos. Deixe que essa alegria que você foi amado na eternidade, que você foi colocado em Cristo, e todas as coisas que vêm, deixe que essa seja a alegria mais profunda em seu coração. Se preocupe se ela não for, mesmo que sua alegria mais profunda seja: Deus está salvando pessoas, os demônios estão sendo expulsos, pessoas estão sendo curadas. Se essa for a sua maior alegria, Jesus está dizendo: preocupe-se, é a alegria errada para ser a base da sua alegria. Deixa a alegria do teu nome estar escrito nos céus ser a única alegria duradoura, sustentadora. Deixa que todo mundo veja que essa é a sua maior alegria, que não é nenhuma outra coisa te dá mais alegria do que o seu nome está escrito nos céus. Deixe que essa alegria seja a alegria mais penetrante em seu coração, que quando todas as outras forem embora, você possa sentir uma profunda alegria
porque ela está mais profunda em seu coração. Todas as outras eram mais superficiais. Deixa que essa alegria seja inequivocamente a alegria das alegrias, mas irrepreensivelmente emocionada e que te emociona do que qualquer outra coisa possa trazer emoções, afeições ao seu coração. Nada te alegre mais do que por teu nome está escrito no céu, você ter sido amado por Deus antes da fundação do mundo, ser adotado. Não deixe que a alegria do seu ministério ultrapasse isso. Não deixe a alegria de você ter um dom. Deus me deu um dom para falar, para tocar, para pensar, para escrever coisas profundas, para consolar, para orar. Não. Não deixe a sua maior alegria ser em nada que Deus te dotou, em nada do que você possa ser no mundo, em nenhuma competência sua. Deus me deu essa competência, ou em ser produtivo. Meu negócio é ser produtivo, eu quero ver os frutos do que eu estou fazendo. Não deixe essa sua alegria, ou bem-sucedido, ou conhecido, ou reconhecido, ou famoso, ou relevante, ou poderoso, já que você vê, os demônios se sujeitaram, pessoas foram curadas, ou mesmo frutífero no ministério. Mas deixe que sua alegria dominante seja porque o seu nome está escrito nos céus. Não se alegre porque com a sua capacitação, o seu aprendizado, o seu conhecimento agora da palavra em mãos, você se ache equipado para fazer a diferença. Essa não é a sua alegria. Mas porque o seu nome está escrito nos céus. Para ser mais preciso, quando você sentir que você hoje está muito mais capacitado por Deus para falar das grandes verdades do Evangelho, ou qualquer marca de qualificação ou capacitação na vida, que você reconhece ser algo que Deus dá, se alegre, porque você acha que com esses dons, capacitação, você pode fazer bem aos outros homens, né? Aquele lá foi expulso o demônio dele, aquele foi curado, aquele creu. Jesus está dizendo, isso não é o maior bem que você pode fazer no mundo. O maior bem que você pode fazer no mundo é as pessoas verem que a sua maior alegria é porque o seu nome está escrito nos céus. É porque a sua alegria é o Deus da tua salvação. Esse é o maior bem. O teu ministério nunca vai poder fazer um bem maior do que as pessoas verem sua satisfação, sua alegria em seu Deus. Faça isso de tal maneira, viva de tal maneira, não só que as pessoas vejam que você é uma pessoa alegre, feliz, e suspeitem que você é feliz porque o seu ministério é frutífero, ou porque seu casamento é assim, ou porque seu trabalho é assim, ou porque Deus te deu um dom que está sendo usado para o bem da humanidade. Não é? Faça de tal maneira clara que a sua alegria é porque o seu nome está escrito nos céus, é que você é uma pessoa salva porque Ele soberanamente, misericordiosamente escreveu o seu nome nesse livro antes da fundação do mundo, que não tenham a menor dúvida de que essa é a fonte e a razão porque você realmente tem uma alegria. Se isso é verdade, Tiago estava feliz naquele dia porque os demônios se sujeitaram e porque pessoas creram. Então Tiago também estava cheio de alegria no dia que ele foi decapitado. Os membros de Jardim da Luz devem ficar emocionados porque seus nomes estão escritos no céu. Tudo o resto flui disso. Não devemos ficar animados simplesmente porque conhecemos a verdade, queremos ser ortodoxos, não por saber algo,
e nem por ter sucesso em nada, na carreira, no casamento, no ministério, mas que os meus dias na luz sejam cheios de alegria, porque são salvos, porque seus nomes estão escritos no céu, porque estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo, colocados em seu Filho. E isso vai livrar vocês de algumas coisas importantes na vida. Isso vai criar uma couraça, vai criar um sistema imunológico. Há várias coisas que entram na sua vida, porque a sua alegria, mesmo quando é tão espiritualizada como a dos discípulos, porque vimos os demônios se sujeitando ao seu nome, Jesus, vimos as pessoas crendo no seu nome, e vimos os doentes sendo curados em seu nome. A gente volta a essa pergunta: por que Jesus disse para não nos alegrarmos com o sucesso, mesmo no ministério, ou em qualquer outra coisa tão lícita quanto a alegria no ministério, reconhecendo que Deus está fazendo aquilo, mas para nos alegrarmos porque nossos nomes estão escritos nos céus? Por que isso é tão importante? Por que naquele momento de alegria Jesus não falou assim: nem vou falar nada agora para não quebrar esse momento mágico, está todo mundo feliz, se abraçando, todo mundo foi curado, todo mundo foi expulso os demônios, não vou falar nada que baixe essa temperatura, porém não se alegrem nisso, não vou fazer isso. Por que era tão importante que ele falou, que ele disse: não é o lugar da alegria essencial, não é? Isso é importante por várias razões também, como eu mostrei 20, porque você devia se alegrar porque o teu nome está escrito no livro dos céus, e tem muito mais, mas temos um limite. Há várias razões também que vão servir como sistema imunológico. Se a sua maior alegria é porque seu nome está escrito no livro nos céus, então teu sistema imunológico começa a te livrar de várias coisas. A primeira coisa é o legalismo, porque na medida em que não estivermos entusiasmados porque o nosso nome está escrito no livro de Deus, está escrito nos céus, nós sempre vamos avançar em direção ao legalismo. Nós sempre vamos achar que Deus vai gostar mais de nós ou não pelo que a gente está fazendo. Nós sempre vamos comparar nós e as outras pessoas. Meu ministério é mais frutífero, eu oro mais. Você vê, em vez de orar pela alegria, você vai orar por motivos pecaminosos. Sabe, se o ministério não for transbordante de alegria em Cristo, ele vai se tornar a realização da sua vida. Se a realização de um pastor é o seu ministério, ele é legalista. Sua alegria está no lugar errado. A sua alegria não estará em Cristo. Por isso que esse papo cansativo da nossa geração de pastores desanimados. Mas por quê? O nome deles está escrito nos céus. Porque o meu ministério, não sei, as pessoas não apoiam. Como assim? Ainda que você tivesse tido todo o sucesso do mundo, você não devia se alegrar nisso. Não devia ser a base da sua alegria. É legalismo, se alegrar porque demônios são expulsos e tal. Se essa alegria em demônios ser expulsos, gente se converter e gente ser curada, não for só um fruto da minha alegria em Deus, isso é legalismo. Eu acho que estou ganhando pontos, acho que estou marcando pontos no céu, que Deus está realmente se admirando, como eu sou um cara importante no reino. Se o nosso trabalho não é o resultado da alegria, mas nós dependermos do sucesso do trabalho para nos alegrarmos, nós somos legalistas. Se você depende que alguém se converta para você ser alegre ou não, e não você prega porque você é alegre em Cristo e acha que a única jeito daquela pessoa experimentar a sua alegria é ela conhecer Cristo, então você é um legalista, quer ela se converta ou não. E a única maneira de nós nos livrarmos de todo o legalismo, toda a nossa alegria está em que o nosso nome está soberanamente, graciosamente escrita nos céus. Então o meu ministério vai ser fruto da minha alegria, e ele não vai precisar dos resultados para me dar alegria. Nem eu vou estar regozijando no ministério porque ele está
igual eles estavam naquele dia, porque demônios se sujeitaram, pessoas foram assim, pessoas creram. Nem eu vou estar no buraco quando eu estiver na cadeia fedida durante anos para ser morto, ou como Paulo dizendo, eu sou tratado como lixo do mundo. Essa é a primeira coisa, nos livra do legalismo. A minha vida de oração não é porque eu acho que se eu for um homem de oração e as orações forem ouvidas, eu vou me encher de alegria. Mas ele é fruto da minha alegria. Da minha alegria. Sempre que eu preciso de algo, por mais espiritual que seja, para me trazer alegria, ou senso de valor, é legalismo, não importa o que é. Mesmo essas coisas mais espirituais. A segunda questão é a autenticidade. Eu não tenho como ser autêntico se isso que Jesus falou não for verdade. Na medida em que nós não estamos entusiasmados porque somos salvos, não estamos cheios de alegria porque nosso nome está escrito no céu, nós não somos capazes de louvar a Cristo com autenticidade. Hoje nós não louvamos a Cristo com autenticidade se nós já não estávamos cheios de alegria porque nosso nome está escrito nos céus. Porque, como eu posso dizer que Jesus é um Salvador todo satisfatório? É o que nós falamos quando cantamos, tu é tudo, tu és maravilhoso, tu és a própria vida. A minha vida está no buraco. Por que a tua vida está no buraco? Porque isso não está dando certo. Mas a tua vida não é Cristo? Sua vida é o seu casamento? É o seu emprego? Sua vida é a sua saúde? Tudo bem se for triste, mas tudo bem. Mas por que você ia à igreja e ficava cantando mentira? Por que você ficava contando que Cristo era a tua vida? Por que você cantava que Cristo era melhor do que a vida? Ou seja, se a sua maior alegria não for porque teu nome está escrito nos céus, nunca o teu louvor é autêntico. Não há autenticidade na sua vida espiritual. Ela é falsa. Se a tua alegria está no seu ministério, não há autenticidade no seu louvor. Seu culto é falso. É por isso que Cristo fez isso. E você não tem como dizer para ninguém que Jesus é totalmente satisfatório se você não está totalmente satisfeito nele. Você não é autêntico. Você diz para a pessoa, alguém, olha, Jesus satisfaz completamente. Aí amanhã você está insatisfeito. Por que você está insatisfeito? Porque aconteceu esse problema. Poxa, mas você não tinha dito que Jesus era totalmente satisfatório? Você não é autêntico. Você vive mentindo a respeito de Cristo. Sempre haverá um incômodo, um sentimento em você de não ser autêntico em seu ministério, em seu testemunho. Porque você vai pregar para alguém, olha, crê em Cristo, Ele é a própria vida. Mas Ele não é a sua vida. Você não é autêntico. Você está mentindo para aquela pessoa. Não que Ele não seja a própria vida, mas a tua própria vida Ele não é. Não que ele não seja totalmente satisfatório, mas para você ele não é. Mas você está dizendo para a pessoa que ele é. Se a sua maior alegria não for porque seu nome está escrito no céu, você não vai poder ser autêntico pregando, cantando, orando. Nada do que você fizer num culto ou na sua vida será autêntico. Nem a pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, você vê a alegria verdadeira como base final, porque seu nome está escrito nos céus, te dá esse sistema imunológico. Em terceiro lugar, zelo. Na medida em que nós ficamos entusiasmados, realmente a coisa que mais nos entusiasma é o fato do nosso nome estar escrito no céu, estarmos em Cristo, estarmos no coração de Deus antes da fundação, aquelas 20 coisas. Nosso zelo por qualquer causa, se sua maior alegria não for isso, o teu zelo por qualquer causa é distorcido. A causa pode ser totalmente justa, como a dos discípulos, estavam pregando o arrependimento, demônios sendo expulsos e pessoas sendo curadas, mas é distorcido, porque a causa pode ser totalmente justa, mas estará faltando a melodia da presença satisfatória de Deus. Você está buscando satisfação naquilo, tu está buscando satisfação na conversão das pessoas, tu está buscando satisfação no seu ministério. As pessoas podem admirar o seu zelo de guerreiro, mas o seu zelo de guerreiro não é o resultado de você estar totalmente satisfeito e alegre em Cristo.
mas você está tentando se sentir completo, pleno, alegre, mostrando o seu zelo ou querendo resultados para o seu zelo. Não é o prazer de conhecer Cristo que faz você ser zeloso. O seu prazer está em se mostrar um guerreiro por uma causa boa, ou uma causa justa. A quarta coisa é glória. Na medida em que o teu maior entusiasmo não é porque o teu nome está escrito nos céus, Deus não tem como ser glorificado na nossa vocação. E por que ele seria? Porque a plenitude do valor, da beleza, da grandeza de Deus é conhecida e mostrada apenas se Deus for realmente mostrado como a alegria mais profunda da sua vida, mais doce e duradoura. Ele não é glorificado por você mentir para as pessoas que ele é a coisa mais satisfatória quando ele não é. Ele é desonrado. Você parece essas pessoas que trabalham numa loja que tem que fazer propaganda mentirosa para vender um produto. Você diz que ele é o Deus da paz, maravilhoso. Você não tem essa alegria porque você está nele, e nem essa paz. Você não está glorificando a ele quando diz isso às pessoas. A quinta coisa é o amor. Na medida em que você não fica, a coisa que mais te alegra é porque o teu nome está escrito no céu. Nosso amor pelas outras pessoas está comprometido. Porque se você ama alguém, você quer dar o melhor para aquela pessoa. O amor quer que o outro receba a maior coisa, a coisa mais grandiosa. Mas se o teu amor não trabalha para que aquela pessoa tenha a sua maior alegria, pelo nome dela está no céu, escrito, então você está dizendo para ela que Deus não é plenamente satisfatório, que você também está buscando uma plena satisfação em outra coisa, e o seu amor para com ela não pode se apontar para Deus, porque você não se sente plenamente satisfeito em Deus. Se você a ama, você tem que apontar ela para aquilo que te satisfaz mais. Mas o que te satisfaz mais é o quê? O ministério? É a sua carreira? É a sua vida? Então seja honesto, diz para ela. É ela aceitar para você achar que é útil? Porque os demônios estão se sujeitando, porque as pessoas estão crendo. Esse trabalho de amor é enfraquecido por todo o grau de alegria que você não encontra somente em Deus, na sua própria salvação. Não é? Você quer o quê? Que a maior alegria dela seja o quê? No seu ministério? No seu dom? Seu talento? Em que você foi usado para Deus fazer muitas coisas? Você acha que isso pode sustentar a alma dela? Você acha que pode fazer dela a pessoa que pode enfrentar todas as coisas? Tu acha que isso pode dar uma alegria a ela indizível e cheia de glória? Se tu a amasse, tu ia querer mostrar a ela algo que desse o melhor a ela. E o melhor a ela é essa alegria, porque o nome dela está escrito nos céus. E em sexto lugar, a morte. Na medida em que você não tem a sua maior alegria, porque seu nome está escrito nos céus, ou seja, porque você está em Cristo, você é salvo, porque Deus te amou na eternidade, quando a morte se aproximar, você não vai ter paz. Tem gente que não tem paz nem quando a morte não se aproxima. E tem toda uma teologia para justificar a teologia do desespero final. Seremos atormentados tarde da noite com medo persistente de que, se você ama mais ser pastor do que teu nome está escrito nos céus, você vai pensar: a igreja precisa de mim, como é que vai ser a igreja sem mim? Você pode até se espiritualizar. Quando estava para morrer, Lloyd Jones falou: olha, esse verso é um consolo na minha vida, porque o ministério nunca foi para mim
a minha alegria, eu posso morrer, está tudo bem. Porque quando ele se converteu, ele disse, ele era um médico famoso e auxiliar de um médico da família real. Ele largou tudo isso para ser pastor no interior do país de Gales. Por quê? Porque ele viu aquele médico que era quem ele tinha como padrão de ser alguém completamente satisfeito, porque tinha uma carreira incrível. Ele viu aquele médico perder o seu amor da sua vida e ficar lá no quarto dele 3 horas olhando para a lareira. O cara tinha perdido tudo. Ele disse, ele é o meu exemplo de vida, ele não pode lidar com essa perda. Ele está vazio. Não quero ser esse homem. Mas ele disse que podia ter largado a medicina, a grande carreira na medicina, e transformado o ministério nisso. Quando ele ficou doente, não podia mais exercer o ministério, fica igual aquele cara, olhando. Porque a vida dele, a alegria dele era que os demônios são expulsos, as pessoas dizem que, e não era Cristo, não era o nome dele estar nos céus. Mas como essa era a alegria dele, quando a morte chegou, estava tudo bem. O medo da morte sempre é o medo de perdermos as coisas que mais nos alegram. Mas Jesus está dizendo, se tua grande alegria for que teu nome está escrito no livro dos céus, a morte não vai ser um problema. Porque em que isso impede? Pelo contrário, não é a concretização do que te faz mais alegre. Então, querido, agora, eu já tenho uma idade, quem é novo aqui, daqui a 50, 60 anos, essa alegria vai te sustentar, ou você não vai ter a sua idade para sempre. Se você se passar a vida toda se deleitando mais no Salvador do que no serviço para o Salvador, vocês ficarão felizes no fim, quando o serviço terminar. Mas se você se alegra mesmo no servir a Deus mais do que em Deus, então quando o servir a Ele assim não for mais possível, você vai se sentir um fracasso. A alegria vai embora e você vai descobrir que serviu a Deus com toda força e paixão a vida inteira, mas nunca foi a Ele de verdade. Sua alegria estava no que você fazia e não no que Ele fez, e não no que Ele é. E como Jesus estava falando com os seus discípulos e alguns que iam ser apóstolos, Ele diz, não se alegrem nisso. Vocês vão precisar de uma alegria que vai fazer vocês serem partidos ao meio, jogada aos leões. E se a alegria de vocês é essencial e não o fruto, uma alegria como resultado, não for porque os seus nomes estão, porque o Pai colocou vocês em mim na eternidade, então, e por último, vergonha, né? Na medida em que não estivermos entusiasmados porque estamos em Cristo, nosso nome está escrito nos céus, nós teremos medo de enfrentar Jesus no último dia. Você já pensou em sentir medo de enfrentar Jesus no último dia? Quando Ele perguntar assim, bote o seu nome na pergunta. Quando Ele perguntar para você, o que você mais gostou na vida que eu te dei na terra? Eu te dei 70 anos na terra. O que você mais gostou? Como você vai enfrentar se você tiver que confessar, Jesus, o que eu mais gostei na vida que você me deu na terra não foi de você. Você não era a minha maior alegria lá. Você não era essencial para a minha alegria. Como você vai se sentir? E simplesmente você não pode mentir para Ele. O que mais você gostou na vida que eu te dei? 80 anos. O que mais te encheu de alegria? O que era a base de toda alegria? Imagine você ter que dizer, não era você. Não era a tua beleza. Não era. Está vendo? Isso te protege disso. Protege de você ter que um dia dizer, você não foi minha maior alegria. Alegria agora e alegria para sempre. Sabe? Então eu digo com Jesus, e digo para mim e para todos nós, para cearmos, não vos alegreis porque os espíritos
se sujeitam a vós, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Faça dessa alegria a alegria mais essencial da sua vida. Verifique isso. Que essa alegria seja conhecida pelas pessoas. Que todo mundo que te conhece nunca ache que você é feliz, que a sua base, o que faz você mais feliz é o seu casamento, é o seu trabalho, é o seu ministério, são as pessoas se convertendo, são os demônios sendo expulsos. Faça claro para as pessoas que a sua maior alegria e a base de todas as outras alegrias é porque o seu nome está escrito nos céus. Você está em Cristo. Não deixe ninguém suspeitar, achar que a sua maior alegria, por atos ou palavras, está em outra coisa que não seja o seu nome está escrito nos céus. Porque se você fizer isso, você vai estar livre do legalismo, e você, tudo que cantar num culto será autêntico e não falso, e Deus será glorificado em sua vida, e você vai provar a doçura de amar as pessoas, porque você sabe que está dando e oferecendo a elas o que é maior e melhor para a vida delas, ter essa alegria nele mesmo. E você provará isso, e você vai poder enfrentar a morte sem medo, e você vai poder um dia enfrentar Jesus sem vergonha. Se a pergunta vier nos anos que eu te dei, 75 anos, o que mais? Qual foi a sua maior alegria? Qual era a sua alegria essencial? Você vai poder dizer: Tu era a minha alegria essencial. Tu foi, tu será para sempre minha alegria essencial. Que os irmãos distribuam os elementos da Santa Ceia. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama.
do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha.